Bom dia, paz do Senhor a todos esta manhã. Que o Eterno abençoe a vida de cada um. Amém? Queria aqui trazer uma palavra logo nesse início de sábado, agora pela manhã, que está lá em Mateus capítulo 17. Amém? A partir do versículo de número 14. Mateus 17, 14. Diz assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se dele em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, essa palavra tem um ensinamento, tem um poder tão grande. É algo que a igreja precisa ver, precisa entender, precisa estudar, tá certo? Precisa compreender, amém? Então vamos por parte. Primeiro, a palavra de Deus fala que eles estavam em meio de uma multidão. E quando chegaram à multidão, ou seja, estavam em meio a muitas pessoas. E no meio daquelas pessoas, aproximou-se um homem e pondo-se de joelho diante dele. Olha só a primeira direção dessa palavra. Não se chega até Deus, não se chega a Jesus de qualquer forma. As pessoas estão chegando a Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma. Tá entendendo? Chega, não, sabe, não tem mais aquela reverência, não tem mais quando chega em uma reunião solene, numa congregação, num momento em que as pessoas estão se congregando para adorar a Deus, chegam de qualquer jeito, chegam de qualquer forma. Tá entendendo? Chegam de qualquer maneira, sabe? Não existe mais aquela reverência que os crentes tinham antigamente. Existe, mas em pouquinhas quantidades. Porque os cultos hoje estão se transformando, me perdoe a palavra, em verdadeiras palestras. Então eu vou ver um palestrante palestrando e alguém vai falar alguma coisa, alguém vai me motivar. Os cultos estão virando hoje motivacionais. Tá entendendo? As pessoas estão simplesmente indo para os cultos buscando motivação. Eu estou precisando, eu estou caído, eu estou precisando de uma palavra de motivação. Irmão, não é isso. Não é isso. Nós vamos para um culto, nós vamos prestar culto, já disse nos vídeos passados. Nós não vamos para a igreja para assistir um culto, porque na igreja vai haver um culto. Não, nós somos os prestadores de culto. Nós é que temos que prestar os cultos. Tá entendendo? O negócio está assim, está de cabeça para baixo hoje em dia. Então, as pessoas estão chegando a Jesus de qualquer forma. Chega na porta da igreja, Pai do Senhor, bom dia, boa noite, boa tarde, tal. Se senta, espera o culto começar. O culto começa, aí começa, vai para o meio, termina, tchau, boa noite, Deus abençoe, pronto, vai embora. Está errado, irmão. Por isso que hoje em dia os crentes não conseguem nada. Por isso que hoje em dia os crentes estão vivendo uma vida desgraçada. Por quê? Porque, primeiro, não tem nem reverência a Deus. Eu digo uma coisa: por que o católico ele é mais próspero do que o crente? Porque o católico tem uma reverência muito grande
chamada oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? Irmãos, a oração do Pai Nosso é a oração mais poderosa que se pode ser feita. Por que, pastor, que é a oração mais poderosa que pode ser feita? Porque foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou. Não foi o pastor fulano de tal, nem o pastor Zé, nem o bispo fulano de tal, nem o apóstolo fulano de tal. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. E eu sou uma das pessoas que eu confesso que muitas vezes eu preguei errado. Eu dizia que a oração do Pai Nosso era um modelo. Ela não é um modelo. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, 9. Jesus estava falando em orações. Certo? Então, me perdoe. Então ele diz assim, versículo 9: portanto, vós orareis assim. Olha só, 2 pontos. Portanto, vós orareis assim. Aí ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a oração mais poderosa da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque foi ensinado pelo Senhor Jesus. E nas missas, o padre reza todas as missas. Por isso, muitas vezes, pode olhar, veja, compare. Compara. Se o católico ele não é muito mais próspero do que o evangélico. Muito mais. Nem se compara. Você vê que evangélicos são pessoas tão simples de uma forma. Nós temos tantas bênçãos de Deus, nós somos servos do Deus Altíssimo e as bênçãos não chegam até a gente. Não chega. Ainda tem deles que para disfarçar dizem assim: não, mas o meu tesouro está no céu. Que história é essa, irmão? Segundo a Bíblia Sagrada, lá ninguém vai se conhecer. Eu não vou saber quem é minha esposa não vai saber quem sou eu não vou saber quem é o irmão fulano de tal, nem o pastor fulano de tal, porque serão como anjos, que Jesus falou isso. Então, aqui nessa terra é que nós temos que ser prósperos. Amém? Então é isso. Então falta o quê? Reverência. Esse homem chegou até Jesus e colocou-se de joelhos diante dele. Hoje em dia os crentes chegam na igreja, nem de joelhos oram mais. Nem de joelhos oram mais. É uma minoria que faz isso. Acaba, chega na igreja fulano de tal. Chega, dá bom dia, se conhecer, dá boa noite. Se conhecer alguém, amém. Se não conhecer ninguém, você entra. Eu já fui a igrejas no qual eu entrei, assisti o culto, saí, ninguém falou comigo. Porque ninguém me conhecia, ninguém falou comigo. Certo? Mas eu não entro dentro de uma igreja, pode ser qual for, sem antes, igreja. Estou falando igreja, estou falando aquele local de culto. Sem antes dobrar o meu joelho e apresentar a Deus e dizer: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. E eu também não vou a um culto sem um propósito. Eu não vou, de forma nenhuma. Eu fui agora há pouco tempo a um grande culto aqui na minha cidade, em Fortaleza. Um grande culto com um pregador nacional. Mas eu fui com um propósito. Eu não fui só para ver o pregador. Eu não fui só porque eu queria ver, eu quero ver. Não, para mim não adianta, eu vejo todo dia. Se eu quiser eu vejo na televisão, eu vejo na internet, eu vejo todo canto. Certo? Se eu quiser ver, internet, sei lá onde for. Eu fui com um propósito no meu coração. Então, olha só. Por que esse homem recebeu um milagre para o seu filho? Primeira coisa, reverência. Ali tinha uma multidão. Nem todos receberam. Jesus andou com multidões. Nem todos foram curados. E muitos precisavam. Por quê? Porque falta reverência. Não precisa não. Eu tenho que dizer assim: não precisa não. Para que esse negócio de oração de joelho? Para que esse negócio de consagração? Para que esse negócio de jejum? Isso não existe não. Isso é bobagem. Importante é ler a Bíblia. Importante é ouvir, estar presente no culto. Meu irmão, está faltando muita reverência. Esse homem chegou e se pôs de joelhos diante do Senhor. Aí ele se pôs de joelho diante do Senhor
e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque meu filho está doente, meu filho está sofrendo. Um pai e uma mãe quer o melhor para o seu filho. Qual o pai que quer ver seu filho doente, sofrendo? Qual a mãe que quer ver seu filho doente, sofrendo? Então ele disse: ó, o meu filho está doente, sofrendo. O menino tinha convulsões, o menino era lançado onde tivesse. Ele estava aqui no canto, ali tinha um fogo, ele convulsionava, caía no fogo. Ele estava ali na água, ele convulsionava, caía na água. Podia morrer afogado, podia morrer queimado. Olha a preocupação do pai. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Trazer a criança onde estava se realizando o culto, onde estava se adorando a Deus, que era onde os discípulos estavam. Só que ele trouxe aquela criança para onde estavam os discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. Daí é que a gente entra na palavra. Os discípulos não puderam curá-lo. Traz aí a criança, vamos orar. Eles tentaram. Presta atenção, versículo 16. E trouxe-o aos teus discípulos, ponto e vírgula, e não puderam curá-lo. Ou seja, os discípulos tentaram. Eles não se recusaram. Não, nós não vamos orar por esse menino. Manda esse menino embora, manda esse menino para o médico, manda esse menino para o psiquiatra, manda esse menino tomar remédio. Não, eles tentaram, certo? Mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. O primeiro defeito, incredulidade, não crer. Irmãos, nós temos que ter fé para que funcione em Deus e em nós mesmos. Por quê? Nós temos que ter fé em Deus em primeiro lugar, Deus. Mas também temos que ter fé em nós. Imagina, se eu tenho fé em Deus, eu vou orar por uma pessoa, certo? Aí eu vou dizer assim: não, eu vou orar por essa pessoa, mas eu, sei lá, não tenho muita fé na minha oração. Não vai funcionar. Não tem como funcionar, tá certo? Ou seja, a fé é uma matemática, né? Fé em Deus e fé também naquela oração que você vai fazer, naquele propósito que você vai fazer. Não adianta você fazer um propósito se você não tiver fé. Eu tenho aqui propósito aqui do meu lado que eu estou fazendo, mas eu tenho fé que eu vou conseguir e Deus já está operando na minha vida. Amém? Ou seja, os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Então Jesus disse: ó geração incrédula. Ou seja, não acredita. Não adianta fazer nada se nós não acreditarmos. Eu vou abrir um comércio, eu vou começar um comércio ali, tal, e eu vou abrir um ponto perto da minha casa, tal, e vou conseguir. Mas se você chegar assim: não, mas aqui o movimento é tão pouco, eu acho que eu não vou vender nada. Não comece não, nem tente, porque você não vai conseguir. Começa com incredulidade. Nada com incredulidade se resolve. Nada com incredulidade consegue vingar na nossa vida. Jesus chamou ele de geração incrédula e perversa. Por que perversa? Porque, sabe, eles desistiram, eles oraram, desistiram, realmente não dá não, meu filho, vá, procure outra pessoa, procure, sei lá, quem for, dê um tempo aí para Jesus voltar aí e tal. Poxa, nem olharam para a situação do pai, nem olharam para o que o pai estava sentindo, o amor que o pai, o sofrimento do pai. Por isso que Jesus chamou ele de perverso também. Até quando estarei convosco? Ou seja, tudo tem que ser eu? Vocês não estão aprendendo? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo o que eu faço? Jesus disse que aquele que crê em mim, obras maiores fará, né? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui, mandou trazer a criança. Quando trouxeram a criança, simplesmente quando o demônio olhou para Jesus, convulsionou, saiu na mesma hora. Jesus não fez nenhuma campanha, Jesus não fez nenhuma oração extraordinária.
nenhuma coisa bonita, nenhuma zoada. Jesus não falou em nenhum tipo de palavra diferente. Simplesmente o demônio olhou para Jesus. Por quê? Porque Jesus era luz. Era luz? Não, é luz, me perdoe. Estou falando daquela época que ele estava aqui conosco, né? Jesus é luz. E ele disse para nós que nós também somos luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Jesus era luz. O demônio está em trevas. No momento em que ele olha para a luz, ele não suporta a luz. Então ele saiu. Não precisou Jesus colocar a mão, não precisou Jesus fazer as orações fortes, não precisou Jesus jogar óleo, não precisou Jesus fazer nada. Simplesmente repreendeu o demônio. Simplesmente quer repreender? Vai embora. Sai da vida desse rapaz, sai da vida desse garoto, sai da vida desse... Eu estou sentindo no coração que Deus está falando no meu coração que pessoas que estão com problemas espirituais, doenças espirituais, serão curadas nessa ministração que você está ouvindo agora. Então, Jesus repreendeu o demônio, mandou que saiu dele na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo segundo, a criança, o menino, foi curado. Daí os discípulos ficaram, poxa, por que a gente não conseguiu? É uma das coisas que positiva dos discípulos é justamente a questão de analisar. Tem gente que não consegue uma coisa, aí vai e desiste. Pra lá, não vai atrás disso não. Não, os discípulos ficaram, por que nós não conseguimos expulsar? Vamos perguntar a Jesus? E no momento, não só perguntar a Jesus, mas nos consertar. Vamos consertar aquilo que está errado? Vamos lá? Vamos. Aí chegaram para Jesus, Jesus estava lá no local. Então, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, isso é muito importante. Está com algum problema? Chama Jesus em particular. Ele disse, se vós, aqui voltando para aquela palavra de novo, versículo 6 de Mateus 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ou seja, isso aí o que é? Chamar Jesus em particular. Está com algum problema? Puxa, pai, deu um problema aqui, lá na igreja. Assim, pai, eu estou assim, meio triste. Deu um problema aqui em casa, deu um problema na minha vida, deu um problema no trabalho, alguma coisa. Chama Jesus em particular, né? Os discípulos podiam muito, no momento em que a criança foi curada, os discípulos chegaram, e aí Jesus, por que nós não conseguimos? E aí, por que... Não, chamaram Jesus em particular. Então o discípulo, versículo 19, Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, fizeram a pergunta. Irmãos, é uma das coisas que muitas pessoas acham que isso aqui é algo muito grande. Indagar a Deus, perguntar a Deus. Eu sou uma pessoa que eu pergunto. Poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu digo, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu na minha vida? Por quê? Eu pergunto por quê? Porque quando Deus falar comigo, aí eu vou saber, realmente eu errei e vou me consertar, procurar me consertar, tá certo? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram a pergunta, por que não podemos expulsá-lo? Ou seja, quando você faz um porquê, você está querendo uma resposta. Por quê? E quando você quer uma resposta, é porque você não sabe de alguma coisa e está querendo aprender aquela coisa. Está entendendo? Ele podia muito bem ficar na deles. Jesus expulsou aí o demônio do menino, e vamos seguir nossa vida, bola para frente, levanta a cabeça. Não! Eles foram atrás de saber o porquê. Quem vai atrás de saber o porquê é porque quer aprender. Não é? Né? O normal é isso. Né? O normal é isso. Porque não podemos expulsá-los. Versículo 20, Jesus responde. Primeira coisa, por causa da vossa pouca fé. Ele tinha falado lá na frente. Ó geração incrédula. Incrédula que não tem fé. Que a fé é pouquinha. Quanto menor for tua fé, menor vai ser tua
tuas obras, seu trabalho, né? Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, um grão pequenininho, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Primeira coisa, primeiro ensinamento de Jesus, por que eles não conseguiram expulsar? Por causa da fé pequena, a fé pouca. E com fé pequena, meu irmão, você não consegue absolutamente nada. Somente nada. Fé pequena, fé pouca, não move um fio de cabelo, né? É aquela pessoa que não tem muito interesse, né? Eu falei no vídeo passado, pessoas que estão na igreja só de corpo presente, que chega, vou para a igreja porque senão vou perder minha salvação. Não tem lógica isso, irmão, não tem lógica. Pessoas de pouca fé, de fé fraca, tá entendendo? Aí Jesus disse, as duas causas, quais foram as duas causas? As duas causas deles não conseguirem expulsar: a pouca fé, a fé pequena, né? Aí Jesus disse, por quê? Por quê? Porque se vocês tiverem uma fé, pelo menos, a fé deles era tão pouca, irmão, isso dá até vergonha. A fé deles era tão pouca que era menor do que Jesus comparou com um grão de mostarda, que é um negocinho desse tamanho. A fé deles era menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus disse, se vocês tiverem fé pelo menos como um grão de mostarda, vocês vão fazer maravilhas. Vão dizer a esse monte, passe daqui para acolá, vão fazer maravilhas. E nada vos será impossível. Mas só que a fé deles não era nem do tamanho de um grão de mostarda. Então, primeira grande ensinamento de Jesus em relação a isso é a fé. Já disse agora há pouco tempo, fé em Deus em primeiro lugar, mas também fé em nós. Os discípulos tinham fé em Deus? Tinha, lógico. Eles tinham fé em Deus. Eram judeus, cumpridores de Torá, de rito judaico, conheciam desde criança a Deus, ao Deus de Israel, que abriu o mar, que secou o Jordão, que deu vitória ao seu povo. Eles acreditavam, lógico, acreditavam em Deus. Isso aí é normal. Então, uma coisa, acreditar em Deus, que a maioria das pessoas acreditam, né? A maioria. Mas muitos não acreditam em si mesmo. E se não houver essa matemática, se você, trouxeram um menino, e eles estavam lá, fizeram oração pelo menino, mas não acreditaram na oração. Então, a matemática não funciona. A coisa não funciona. Tá entendendo? Primeiro grande ensinamento, a fé deles, que era muito pouca. Eles acreditavam em Deus, amém, glória a Deus, mas não acreditavam no que eles pudessem fazer, né? É como se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, meu pai, um parente meu, está morto lá em casa, morte natural, e eu queria que você fosse lá orar por ele. Mas orar por um morto? Não, eu queria que você fosse lá orar para que ele ressuscitasse. Você não é homem de Deus? Você não é mulher de Deus? Por que você não pode fazer isso? Não, pai, infelizmente o médico já deu o atestado de óbito, está morto, aí não tem mais jeito. Bom, o que é isso? A falta de acreditar, meu irmão, na oração, na sua oração. Você pode dizer para mim, pastor, o senhor faria isso? Nunca me aconteceu isso, nunca, ninguém me pediu isso, mas eu tenho coragem de fazer, com certeza eu tenho coragem de fazer. Se Deus me provar em relação a isso, eu farei. Eu tenho certeza que eu não serei envergonhado. Pastor, senhor... não, o poder não é meu, eu não tenho nada. Eu sou um simples pecador, nada mais que isso. Amém? O poder é de Deus, somente de Deus. Amém? Eu digo que eu tenho coragem de fazer. E digo que eu vou orar e vou acreditar na minha oração. Nem que eu saia de lá todo mundo rindo da minha cara, nem que o cara continue morto, mas que eu vou. E isso que Deus honra em nós. É a nossa pegada, a nossa ida. Não, eu vou. Aí tem uma pessoa demoniada ali quebrando tudo, com a faca na mão, com um pau na mão, quebrando tudo. Já aconteceu isso comigo. Aí já aconteceu. Aí tem uma pessoa ali que tá assim. Eu vou. Amém. Nem que depois aconteça o que aconteça, mas eu vou.
O importante é você dizer assim, eu vou. E Deus honra a nossa fé. Amém? Se aquela pessoa se acalmar, e se depois aquela pessoa voltar a mesma coisa, porque aquela pessoa não buscou a Deus. Mas para mandar ir, eu irei. Com certeza. Amém? Então, a primeira coisa que é a falta de fé. Fé é acreditar em Deus e acreditar em nós também, na nossa oração, naquilo que nós vamos fazer. E a segunda coisa, e mais importante, consagração. Versículo 21. Mas essa casta, era uma casta, irmão, não era só um, era uma casta de demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eita glória! Jesus, jejuado, 40 dias e 40 noites no deserto. Eita, forte. Tentado pelo diabo e venceu o diabo. Porque no jejum, não pense que jejum é só brincadeira não, irmão. Jejum, quem está no jejum verdadeiro é tentado pelo diabo. Se você está no jejum e você não é tentado pelo diabo, sabe que o teu jejum não está sendo agradável a Deus. Porque Jesus, eu estou sentindo isso, tá vindo agora do céu, pão quente, amém? Se você está no jejum, se você está na consagração e não tem nenhuma perturbação na sua vida, esse teu jejum, essa tua consagração não está agradando a Deus. Porque o próprio Jesus foi para o deserto, amém, glória a Deus, e lá ele foi tentado pelo diabo. Foi ou não foi? Foi, mas só que ele venceu. Aí o cara está jejuando, não acontece nada, tem alguma coisa errada. Tem, então olhe, reveja seu jejum, reveja essas coisas, amém? Jejum, meu irmão. Aí tem gente que jejuma, porque eu vou jejuar para conseguir comprar uma casa, eu vou jejuar para Deus botar muita gente dentro da igreja. Não, meu Deus, ainda vou fazer um vídeo em relação a jejum. Mas vamos lá, vamos terminar. Mas essa caixa de demônio não sai senão pelo jejum e pela oração. Consagração. Fé. Quer que Deus opere milagre no seu ministério? Fé em Deus, fé em você e consagração. Amém? Consagração. Jesus falou em jejum e oração. Certo? Amém? Glória a Deus. A palavra dele é soberana. Então, consagração. Eu tenho minha consagração. Você tem que ter a sua. Nós temos que ter a nossa rotina espiritual. Isso é muito importante. A nossa rotina espiritual, as nossas orações, os nossos propósitos, as nossas leituras bíblicas, nossa rotina espiritual, que é algo muito importante para o cristão. Amém? Mas olha, presta atenção. Se você é uma pessoa que trabalha com libertação, que ora, que busca libertar as pessoas, não tem outra coisa, irmão. Jejum e oração. E saiba que se o teu jejum e a tua oração não tem perturbação, não está agradando a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus falou isso comigo agora, nesse instante, o próprio Senhor Jesus Cristo foi para o deserto para ser tentado, e foi tentado pelo diabo. Jejuado, foi tentado pelo diabo. Quando nós estamos jejuando, nós somos tentados. Nós somos tentados de uma forma ou outra, assim como o Tiago falou, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, certo? E nós somos tentados. Se você está fazendo um jejum e é só por fazer, só para ficar sem comer, a única coisa que você vai conseguir é perder alguns quilos, amém? Outra coisa você não vai conseguir. Por quê? Porque o teu jejum não está agradando a Deus. O jejum tem que ter, me perdoe, tem que ter aquele... Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, foi tentado, mas venceu o diabo. Por que nós somos tentados no jejum e na oração? Para que Deus prove a nossa fé. E geralmente, nós vencemos as tentações. Amém? Então, esses foram os dois ensinamentos que Jesus falou para os seus discípulos. A falta de fé em Deus, falta de fé em si mesmo, porque fé em Deus os discípulos tinham, mas oraram pelo menino e o menino não foi curado, certo? Jesus tinha fé em Deus e fé na oração dele, certo? E o menino foi curado, amém? E outra coisa, a consagração. Fé e consagração andam os dois juntos. Fé e consagração andam os dois juntos, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, mas essa caixa de demônios só é expulsa com oração e jejum, certo? Aí ali terminou esse episódio, e Jesus nos ensinou mais uma vez o poder, que o poder de Deus ele está disponível para aqueles que buscam a Deus.
Amém? Que o Eterno te abençoe, que a bênção de Deus te alcance. Você que está com algum problema espiritual, receba essa oração agora. Seja abençoado, seja livre, seja curado. Agora, se o teu problema, a tua enfermidade, os médicos não conseguem saber o que é porque ela é espiritual. E em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade sobre a tua vida, seja ela espiritual, seja ela patológica, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Receba essa palavra para a glória do santo nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.